Boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar sobre a implementação RGPD nas autarquias locais. Agradeço desde já a presença de cada um de vós neste evento. Gostaria de lembrar que este webinar está a ser gravado para fins de documentação e para ser eventualmente disponibilizado posteriormente a um público mais amplo. Gostaríamos de garantir que as informações partilhadas aqui hoje alcancem o maior número possível de interessados. Assim, gostaria de sublinhar que estamos comprometidos com a vossa privacidade e com a proteção dos vossos dados enquanto participantes deste evento. Para saberem mais como tratamos as informações pessoais recolhidas durante este webinar, e se ainda não o fizeram, convido-vos a consultar a nossa política de privacidade, que está disponível em artigo80.pt/webinar. Reforço que este webinar tem como objetivo fornecer orientações práticas sobre o RGPD e a sua aplicação específica no contexto das autarquias locais. Queremos partilhar as melhores práticas, esclarecer dúvidas e, por conseguinte, fortalecer a posição das vossas autarquias em relação à proteção de dados pessoais em conformidade com a legislação em vigor. Neste sentido, preparamos a agenda que podem ver no ecrã para hoje.
Muito bem, vou então começar por dar alguma informação acerca da Artigo 80, dirigida em especial àqueles que ainda não nos conhecem. A Associação Artigo 80 é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo principal proteger os direitos, liberdades e garantias dos titulares de dados pessoais, assim como promover a cultura e a formação técnica e jurídica no âmbito da privacidade e da proteção de dados. Com o intuito de elevar os níveis e os padrões de conformidade em todo o território nacional, a Artigo 80 trabalha em colaboração com autarquias locais, associações sem fins lucrativos e outras entidades públicas e privadas revestidas de cariz social. E fazemos isto, se me permitem, e eu vou só apenas aqui interromper para admitir um número de participantes, pois cá estão, e voltamos então. Espero que não tenha perdido a minha linha de raciocínio. Estava, estava a falar, portanto, da Artigo 80 portanto, da forma como colabora com autarquias locais, associações sem fins lucrativos e outras entidades públicas e privadas, quando são revestidas de cariz social e utilidade pública. Isto no sentido de assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais. Através de protocolos de colaboração, a Associação Artigo 80 apoia estas entidades no cumprimento da lei, atuando como especialista externo e independente. Mediante o desenvolvimento de soluções personalizadas e adequadas às necessidades de cada autarquia, como por exemplo o Serviço de Encarregado de Proteção de Dados Externo, a Artigo 80 auxilia a garantir que estas cumpram os requisitos formais e técnicos previstos no RGPD e na Lei de Aplicação Nacional. Isto significa que uma parceria com a Associação Artigo 80 pode trazer diversos benefícios para as autarquias locais, nomeadamente no que diz respeito à redução de riscos e multas relacionadas com o tratamento inadequado de dados pessoais, à melhoria de gestão de dados da autarquia, à valorização da transparência e, por conseguinte, ao fortalecimento da confiança dos titulares dos dados nessas autarquias. Conscientes do nosso papel na sociedade, disponibilizamos estes serviços especializados fora do contexto comercial. Isto significa que, quando trabalhamos em conjunto com estas entidades, de direito público ou privado, procuramos criar valor, não só para os nossos associados, mas também para todos os titulares de dados em geral, sempre com o mais elevado sentido de utilidade pública, em vez de estarmos a perseguir como objetivo o lucro económico. Bom, entendemos que a melhoria dos processos de tratamento de dados pelas autarquias, a redução de riscos e multas relacionadas com o tratamento inadequado de dados pessoais, o aprimoramento da gestão de dados e a valorização da transparência e confiança dos cidadãos são benefícios que consideramos enquadrados na nossa missão. Para este efeito, a Associação Artigo 80 dispõe de uma equipa técnica altamente qualificada, composta por juristas, académicos e profissionais da área da informática com vasta experiência em proteção de dados. Esta equipa mantém-se atualizada em relação à legislação em vigor e está apta a oferecer suporte técnico, nomeadamente para ajudar a implementar sistemas e ferramentas de gestão da privacidade, bem como realizar auditorias periódicas de segurança e privacidade nas autarquias. Esta equipa operacional da Associação Artigo 80 é liderada por mim, Virgílio Cervantes, que hoje vos apresento aqui este webinar. Sou especialista em Direito da Informática, Cibersegurança e Privacidade. A minha extensiva experiência profissional nesta área inclui aconselhamento técnico a equipas de tecnologia de informação, programação, desenvolvimento de software, bem como apoio jurídico a responsáveis de tratamento nas áreas de saúde, administração pública e investigação científica em diversos países da Europa.
Atualmente, desempenho as funções de Senior Data Privacy Manager na Fundação Anthony Nolan, no Reino Unido. Sou co-presidente do Comitê para a Segurança e Privacidade da World Marrow Donor Association, nos Países Baixos, e presidente da direção da Associação Artigo 80, aqui em Portugal. Portanto, como pode ser facilmente inferida, a minha dieta é essencialmente composta por privacidade e proteção de dados. Isto ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Bom, mas sem mais demoras, vamos agora abordar aquilo que nos traz aqui hoje. Como assegurar a conformidade das autarquias locais com o RGPD? Bom, segundo o RGPD, as autarquias locais são consideradas responsáveis pelo tratamento e, como tal, devem garantir que os dados pessoais que tratam são processados de forma lícita, transparente e em conformidade com a legislação aplicável. Isto significa que devem ser também consideradas as diversas intersecções legislativas, por exemplo, no contexto da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, as autarquias são obrigadas a disponibilizar ao cidadão informações públicas, mas devem sempre garantir que os dados pessoais contidos nesses documentos sejam protegidos de acordo com o regulamento. A lei prevê que tenha de existir pelo menos um encarregado de proteção de dados por cada município, sendo designado pela Câmara Municipal e também nas freguesias em que tal se justifique, nomeadamente naquelas com mais de 750 habitantes. Ora, eu chamo agora a atenção para os dados estatísticos de 2022, que apontam para cerca de 64% das juntas de freguesia em Portugal, ou cerca de 1.900 das 3.092 freguesias portuguesas, sejam obrigadas a designarem um encarregado de proteção de dados. No entanto, segundo a Comissão Nacional de Proteção de Dados, até julho de 22, tinham sido apenas comunicados a esta entidade a existência de 220 EPDs relacionados com autarquias. E destes, 170 designados por municípios e 12 por comunidades intermunicipais. As freguesias foram então identificadas como sendo as mais atrasadas na nomeação do EPD, ou do DPO, como lhe queiram chamar, já que, segundo a Comissão, apenas 38 freguesias tinham esta data comunicado a nomeação do encarregado de dados. Ou seja, na altura, as juntas de freguesia foram vistas como aquelas que representam o elo mais fraco em termos de conformidade RGPD na administração pública. Ora bem, o encarregado de proteção de dados, designado com base nos requisitos previstos do número 5 do artigo 37 do RGPD, é responsável por garantir o cumprimento pelo regulamento e de outras leis aplicáveis em matéria de proteção de dados. Além disso, deve liderar a implementação das medidas técnicas e organizacionais, ou organizativas, como quiserem chamar, adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais que as autarquias processam. A sua nomeação deve ser, portanto, feita com base na capacidade e nos conhecimentos técnicos do indivíduo para colocar em prática os objetivos do legislador ao criar o RGPD. Mas bem, o objetivo do webinar de hoje não é discutir a framework jurídica do RGPD e as suas intersecções, mas sim focarmos na sua aplicação prática. Este assunto com extrema relevância para os encarregados de proteção de dados. E isto porque a operacionalização do regulamento tem-se revelado a causa de muitas dores de cabeça, tanto para os membros do Executivo, como para os elementos do Departamento Jurídico e até administrativo das autarquias. E refiro-me especificamente ao problema de como construir uma ponte sólida entre os requisitos legais expressos no RGPD, ou seja, a teoria, e as operações diárias de tratamento de dados realizadas pelas autarquias, ou seja, a prática, portanto, a lei em movimento. Ora bem,
Nesta perspectiva, eu entendo que é essencial que a autarquia siga um modelo proativo de responsabilidade na implementação do regulamento. Como é, aliás, sugerido no texto do regulamento, nos artigos 5, 24, 25, 32, não é? Portanto, este modelo deve ser baseado em três pilares fundamentais. E são eles: os princípios da proteção de dados, os direitos dos titulares dos dados e o terceiro, a segurança desses mesmos dados. Assim, o modelo de responsabilidade e implementação RGPD que vamos discutir aqui hoje exige que a autarquia adote uma abordagem proativa em relação à proteção dos dados pessoais, em oposição a uma abordagem reativa. Ora, isto implica que a autarquia, através do seu encarregado de proteção de dados, na maior parte das vezes, antecipe e preveja os riscos potenciais associados ao tratamento de dados e implemente medidas adequadas para os mitigar. Aliás, isto de acordo com o artigo 25 do regulamento, que é intitulado A Proteção de Dados desde a Concepção e por defeito. Desta forma, o encarregado de proteção de dados é um elemento fundamental para o sucesso da implementação dos programas de conformidade nas autarquias. Existem, assim, atividades de gestão da privacidade que devem ser incorporadas no dia a dia da autarquia e que resultam em impactos operacionais de maior ou menor complexidade e que determinam o sucesso do programa de implementação, bem como a maturidade e, em termos de conformidade com o regulamento da autarquia. E refiro-me, por exemplo, a atividades como manter uma estrutura de gestão para a proteção de dados, manter um inventário de dados pessoais e transferência de dados, manter políticas internas adequadas, integrar a proteção de dados nas operações de tratamento dos dados pessoais, manter um programa de formação e sensibilização dos colaboradores, dos parceiros, manter um registro e gerir o risco de segurança da informação e o risco de terceiros, daqueles a quem nós confiamos, ou as autarquias confiam também o processamento ou o tratamento dos seus dados, publicar e manter informações sobre o tratamento dos dados pessoais, portanto, a transparência, mecanismos de transparência, fundamental, responder aos pedidos e reclamação dos titulares de dados, monitorizar novas práticas operacionais de tratamento dos dados pessoais, provavelmente nos diversos departamentos da autarquia, manter um programa de gestão de violação de dados e monitorizar estas práticas de tratamento de dados. Bem, eu aqui quase que resumi as obrigações dos 99 artigos do RGPD em termos de ações operacionais, ou seja, aquilo que as autarquias, o executivo das autarquias deve supervisionar e deve pedir, portanto, ao seu encarregado de educação de proteção de dados que implemente. Portanto, o modelo de responsabilidade na implementação RGPD, da artigo 80, baseia-se no conceito da proteção de dados desde a concepção e por defeito, ou a privacy by design and by default. Este conceito foi criado nos anos 70 pela doutora Anne Cavoukian, na altura era a comissária da província de Ontário, do Canadá, e acabou por ser incorporado pelo legislador quando da criação do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Este conceito exige que os responsáveis pelo tratamento garantam a implementação de medidas técnicas ou organizacionais apropriadas para garantir a conformidade com o regulamento desde o momento da concepção dos sistemas e dos processos que tratam dados pessoais.
Isto significa que estes mecanismos para assegurar a proteção dos dados devem ser incorporados nas discussões iniciais de novos processos de tratamento, bem como na configuração dos sistemas desde o início do seu desenvolvimento. Parece muito complicado e acaba por ser uma atividade complexa, mas vamos tentar aqui uh, uh, arranjar uma forma de ultrapassar estas dificuldades de interpretação da lei, da interpretação do conceito de privacy by design, deste conceito e como estabelecer uma ponte para o dia a dia, para a atividade prática das autarquias. Portanto, uh, quero eu dizer também que a lista de atividades de proteção de dados que está apresentada agora no ecrã e que resultam em impactos do RGPD não é exaustiva, não é? No entanto, traduz os pontos principais sobre os quais a autarquia, através do seu encarregado de proteção de dados, deve concentrar os seus esforços de conformidade iniciais, não é? É claro que esta operacionalização, que é a operacionalização destes requisitos, se traduz muitas vezes em impactos significativos para as autarquias. E isto quer em termos financeiros, tecnológicos e até de recursos humanos, impactos que devem ser identificados pelo encarregado e comunicados ao executivo para serem devidamente endereçados. Vamos então analisar em detalhe todo este processo, começando pelo papel do encarregado de proteção de dados na definição do quadro de responsabilidade de proteção de dados pessoais. De acordo com o regulamento, o encarregado deve ser o elemento responsável por desenvolver a metodologia de conformidade a ser implementada na autarquia, tendo em conta os dados utilizados, as atividades de tratamento levadas a cabo, os sistemas utilizados, bem como os fins a que se destinam, ou seja, o propósito da atividade de tratamento. É importante salientar que no âmbito das suas funções, o encarregado de proteção de dados, e relembro aqui pontualmente, portanto, que incluem nomear, garantir o cumprimento do RGPD, informar e aconselhar o executivo e formar os trabalhadores em relação aos riscos de tratamento de dados pessoais, desenvolver mecanismos que permitam estabelecer e coordenar a comunicação com a autoridade de controle, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e também ser o ponto de contacto para estas questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais junto dos titulares de dados. E, portanto, todos estes pontos também se traduzem em requisitos operacionais que devem, portanto, ser incluídos na metodologia de conformidade a ser implementada pela autarquia. Assim, as responsabilidades do EPD, em termos de desenvolvimento deste quadro de responsabilidade, podem ser divididas em 3 grupos de ação. Construir, ou seja, desenvolver, estabelecer e gerir um programa para garantir uma governação efetiva, considerando a gestão de riscos, a implementação de políticas e processos, bem como a prestação de contas ao executivo e, se necessário, ao regulador. Implementar, ou seja, definir as necessidades de dados da autarquia, identificar os riscos de tratamento desses dados, assegurar a licitude do tratamento de dados, criar mecanismos de gestão para gerir os fluxos de dados a terceiros, e quando me refiro a terceiros, refiro-me, por exemplo, a subcontratantes, garantir os direitos individuais, assegurar a segurança no tratamento, a qualidade e transparência dos dados. Portanto, tudo isto incluído neste ponto B, implementar. E C, demonstrar, ou seja, monitorizar as atividades de tratamento na autarquia, monitorizar os esforços de conformidade, avaliar e reportar a eficácia dos controlos implementados, o risco emergente, o risco mitigado,
o risco residual, bem como a maturidade de conformidade RGPD. Isto deve ser periodicamente levado ao Executivo e solicitado à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nos próximos minutos, vamos então discutir a metodologia de conformidade adotada pelo artigo 80, que espero poder ser relevante também para os esforços de conformidade realizados pelas vossas autarquias. Vamos então começar pelas ações a ser realizadas no âmbito da atividade construir. Nesta área, o encarregado de proteção de dados deve estabelecer a liderança e a governação do programa, definindo desta forma a missão, a visão e os objetivos do mesmo. Ponto 2, identificar, avaliar, classificar os riscos estratégicos, operacionais, legais, de conformidade e até financeiros relacionados com os dados e com o seu tratamento. Alocação de recursos. Importantíssimo. Alocar recursos. Devem ser definidas as funções e responsabilidades no âmbito do programa, atribuindo pessoal adequado à supervisão das atividades de tratamento dos dados pessoais. Normalmente, o encarregado de proteção de dados nomeia nos diversos departamentos o campeão da privacidade, que será o seu interlocutor, a pessoa que o vai ajudar a desenvolver o programa, a construir o programa. Ponto 5, os processos. Eu penso que saltei o ponto número 4, que falaria sobre as políticas e normas. Muito bem. Desenvolver políticas, procedimentos, orientações para definir e implementar a gestão de privacidade, definir controlos eficazes, e quando me refiro aqui a controlos, eu refiro-me a medidas técnicas e organizacionais, conforme referidas no regulamento, que sejam sustentáveis para gerir os riscos relacionados com os dados e o seu tratamento. E agora sim, o 5, portanto, os processos. Os processos são importantíssimos, é o pão do RGPD, porque é sobre os processos, sobre as atividades de tratamento que este regulamento é aplicado. Portanto, há que estabelecer, gerir, medir, melhorar continuamente os processos. E aqui, quando me refiro aos processos do encarregado de proteção, que o encarregado de proteção de dados pretende aplicar no seu programa, não é? Tem que incluir, por exemplo, os requisitos da avaliação de impacto de privacidade, avaliação de fornecedores, a gestão de incidentes e notificação de violações, e também o tratamento de reclamações e gestão de direitos individuais. Consciencialização e formação. Ponto 6 deste grupo A da ação. Comunicar as expectativas ao executivo e colaboradores, fornecer formação geral e contextualizada. Quer isto dizer? Uma estratégia única de formação não pode ser indicada para uma determinada autarquia. Portanto, isto não é um sapato que serve todos os pés. Provavelmente será necessário desenvolver planos específicos e adequados às realidades particulares de tratamento de dados levadas a cabo pelas diferentes autarquias e pelos diferentes departamentos da autarquia. Ou seja, envolvendo a criação de planos personalizados e aplicados às finanças, aos recursos humanos, ao marketing, às operações administrativas, ao espaço do cidadão, etc. Portanto, estas, de forma suscita, serão as ações iniciais a serem realizadas pelo EPD no âmbito da atividade construir. Em termos da ação B, implementar, deve ser determinado o valor dos dados, em primeiro lugar. O EPD deve recolher e reter
apenas os dados necessários para o EPD, perdão, a autarquia, deve recolher e reter apenas os dados necessários para os objetivos estratégicos. Por exemplo, tendo como referência o regulamento arquivístico para as autarquias locais, portanto, as portarias 412/2001 e a 1253 de 2009, e adicionalmente, utilizar as ferramentas disponíveis, nomeadamente a anonimização, a desidentificação, a pseudonimização e codificação, não é? Para mitigar os riscos relacionados com o armazenamento desses dados. Ponto número 1 e 2 estão muito ligados, portanto, a utilização, retenção e eliminação dos dados, não é? Também aqui a referência ao regulamento arquivístico para as autarquias locais é importante ser revisto e incorporado e implementado, portanto, neste esforço de conformidade. Portanto, assegurar que os dados são utilizados apenas de forma legalmente permitida e exclusivamente para fins relevantes e compatíveis com os propósitos para os quais foram recolhidos, não é? Portanto, dois pontos aqui que têm a ver com a retenção, por vezes também uma grande dor de cabeça, será os dados existentes nas autarquias que se acumulam de ano para ano, de década para década, e que ao fim e ao cabo acabam por não estar sequer enquadrados, portanto, nas exceções do regulamento, por exemplo, para investigação científica ou para fins de arquivo histórico, não é? Portanto, isto será provavelmente um tema para uma conversa depois mais adiante. Bom, ponto 3, divulgação a terceiros e transferências para outros destinatários, portanto aqui preservar as orientações e proteções oferecidas pelo quadro de referência para dados, quando estes são transferidos para organizações terceiras, ou até através de fronteiras entre países, não é? Escolha e consentimento, permitir que os indivíduos escolham se e quando os seus dados pessoais são processados, obter e documentar o consentimento prévio, quando necessário e apropriado, e permitir que o indivíduo opte por não dar continuidade ao tratamento. Ponto número 5, o acesso e direitos individuais. Permitir que os indivíduos tenham acesso às informações sobre si próprios para corrigir, retificar e, se necessário, eliminar informações imprecisas, incompletas ou desatualizadas. Eu sublinho aqui portanto, este ponto, o ponto número 5, porque normalmente é um ponto que requer algum jogo por parte das autarquias, principalmente as autarquias de menor dimensão, no que diz respeito à implementação dos serviços para permitir este acesso e direitos individuais. Bom, integridade e qualidade dos dados, fundamental também, portanto, assegurar que os dados sejam mantidos suficientemente precisos, completos, relevantes, atualizados, de acordo com a finalidade de uso prevista, e a segurança dos dados, proteger os dados, e proteger os dados contra a perda, contra o uso indevido, contra acesso não autorizado, contra a divulgação, contra a alteração, contra a destruição não autorizada, não é? E finalmente, e aqui, portanto, é o culminar do pensamento do legislador em termos do regulamento, a transparência. Informar os indivíduos que os processos pelos quais os seus dados são tratados, quais são eles, e como eles podem, e como os titulares podem exercer os direitos relacionados ao tratamento desses mesmos dados, não é? Bom, passemos ao ponto número C, ao ponto C, que é demonstrar. E demonstrar implica monitorizar e garantir a conformidade. Portanto, o encarregado de proteção de dados deve implementar mecanismos que permitam avaliar
e auditar a eficácia dos controlos, portanto, das medidas técnicas e organizacionais, bem como das iniciativas de mitigação de risco que aplicou aos processos e às atividades de tratamento que se mostrem de maior risco para os direitos, liberdades e garantias dos titulares. Relatórios e certificação. No fundo, demonstrar a eficácia do programa, demonstrar a eficácia dos controlos, das medidas aplicadas ao executivo, aos colaboradores, clientes, reguladores e ao público em geral. Portanto, este é o ponto 3, o ponto C, perdão, demonstrar. Ora bem, um programa de gestão de conformidade do RGPD, como eu aqui muito sucintamente tentei resumir, é de extrema importância para as organizações, nomeadamente desempenha um papel fundamental na prevenção de violações de dados e no cumprimento dos requisitos relacionados aos direitos dos titulares de dados. Vamos destacar a importância deste programa de uma forma talvez um bocadinho mais direcionada para as autarquias locais. Como eu já referi no início, portanto, o RGPD estabelece que as autarquias locais são consideradas os responsáveis pelo tratamento e, como tal, devem garantir que os dados que tratam sejam processados de forma lícita, transparente e em conformidade com a legislação de proteção de dados aplicável. Assim, um programa de gestão de conformidade do RGPD ajuda as autarquias locais a atenderem a essas obrigações de forma holística e, consequentemente, a protegerem de forma mais eficaz os dados pessoais que tratam. Um programa de gestão de conformidade adequado permite às autarquias locais identificar potenciais vulnerabilidades e implementar medidas de segurança eficazes para prevenir violações de dados. Isto inclui a adoção de medidas técnicas e organizacionais apropriadas, de acordo com o artigo 32 do RGPD, são estas, por exemplo, a criptografia de dados, o controle de acesso, a monitorização de incidentes de segurança, entre outras. Além disso, o programa de gestão de conformidade assegura que as autarquias locais cumpram os requisitos relacionados aos direitos titulares de dados. Quer isto dizer que é um exercício que envolve uma parceria com elementos internos ou externos, por exemplo, os serviços de tecnologia de informação e cibersegurança, pois esta atividade inclui a adoção de medidas técnicas e organizacionais próprias e apropriadas. Portanto, quando falamos em garantir o direito de acesso, retificação, apagamento, portabilidade de dados pessoais, o direito de oposição ao processamento desses dados, quando é aplicável, não é? O programa deve mostrar-se adequado, deve-se mostrar capaz de atender às necessidades do titular, mas também ao estado, ao state of the art, digamos assim, portanto, do parque informático da autarquia. Portanto, neste aspecto, será necessária esta parceria com as tecnologias de informação para estabelecer os procedimentos corretos, portanto, para lidar com estas solicitações de dados do titular de dados, garantir que sejam tratadas dentro dos prazos estipulados, não é, pelo regulamento. Ao implementar este tipo de programa de gestão de conformidade, as autarquias também demonstram o seu compromisso com a privacidade e a proteção de dados pessoais dos cidadãos. E mesmo, quer dizer, não só à comunidade, mas também ao regulador, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é? Isto é importante. Portanto, esta gestão da privacidade resulta
ou esta forma de gestão da privacidade resulta em um aumento da transparência e da confiança entre a autarquia e os cidadãos, não é? Fortalecendo o seu relacionamento e a reputação da autarquia. Bom, é importante ressaltar que o não cumprimento do regulamento também pode resultar em sanções administrativas e multas substanciais. Em particular, quando são identificadas práticas de tratamento por parte das autarquias que facilitem ou que possam dar origem a perdas de informação. Portanto, desta forma, um programa de gestão de conformidade bem estruturado ajuda as autarquias locais a evitar violações de dados, a minimizar o risco de tratamento dos dados e a minimizar o risco de enfrentar estas penalidades financeiras, que vamos já abordar dentro de alguns minutos. Portanto, o programa de gestão de conformidade, abrangendo todos estes aspectos, deve ser flexível, deve ser adaptável, deve acompanhar as mudanças nas regulamentações, nas tecnologias, nas ameaças de segurança, e as autarquias devem estar preparadas para ajustar as suas políticas, os seus procedimentos, os seus controlos, as suas medidas técnicas organizacionais, de acordo com essas mudanças, garantindo desta forma, não é, uma abordagem proativa e atualizada em relação à proteção dos dados pessoais. Portanto, isto em resumo, um programa de gestão de conformidade do RGPD é um investimento fundamental para o bom funcionamento das autarquias locais e para a segurança dos dados pessoais dos cidadãos que estão sob a sua responsabilidade. Eu propositadamente referi, perdão, estes dois aspectos importantes de conformidade, a violação ou de não conformidade, não é? A violação de dados pessoais e a resposta dos direitos dos titulares. Agora vamos abordar a segurança dos dados pessoais nas autarquias locais. Este é um tema que por vezes é tabu, mas é um tema de extrema importância para garantir a privacidade e a proteção das informações dos cidadãos. Como entidades públicas que lidam com uma grande quantidade de dados sensíveis, as autarquias têm a responsabilidade de proteger essas informações, nomeadamente contra violações e acessos não autorizados. Portanto, para evitar violações de dados, é fundamental que as autarquias cumpram com as diretrizes estabelecidas pelo RGPD, nomeadamente no que diz respeito à implementação de medidas técnicas e organizacionais adequadas. Temos dois artigos dedicados, o artigo 25 e o artigo 32, de forma a garantir a segurança das informações pessoais. E importante, e eu diria ainda mais importante, de forma a mais antecipar e prevenir eventuais casos de violação de dados. Portanto, a tal atitude proativa e não reativa. Portanto, nesta área, uma avaliação regular de riscos e análise de impacto é uma prática essencial para identificar possíveis vulnerabilidades e ameaças à segurança dos dados. As autarquias devem conduzir estas avaliações e análises periodicamente para entender as consequências potenciais de uma violação de dados e implementar as tais medidas técnicas e organizacionais preventivas, preferencialmente de forma sistémica. Isto quer dizer que estas medidas devem ser mantidas válidas durante todo o ciclo de tratamento de dados, desde o momento em que estes são recolhidos até à sua destruição. A implementação de medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas é, desta forma, quer dizer, crucial. Inclui, por exemplo, a utilização de tecnologias como a encriptação de dados, firewalls, sistemas de autenticação de dois fatores, controle de acesso, monitorização de sistemas e, acima de tudo,
e eu diria aqui no topo da hierarquia, e deveria se calhar ter começado por este ponto, é importante estabelecer políticas de segurança de informação e promover a consciencialização e formação dos funcionários sobre boas práticas de segurança. Portanto, como vimos, de acordo com o RGPD, as autarquias devem nomear o EPD, que é o elemento responsável por fornecer estas orientações sobre questões de privacidade e segurança. Vimos também que é fundamental estabelecer um diálogo efetivo entre o encarregado de dados e o Departamento de Informática e Cibersegurança da autarquia, quer este seja interno ou externo, pois, no fundo, é a colaboração entre estas equipas que permite implementar e monitorizar as medidas de segurança adequadas, realizar as auditorias necessárias, os testes de segurança de forma regular, periódica, e responder prontamente a incidentes de segurança. Portanto, este diálogo contínuo facilita a troca de conhecimentos, melhores práticas, aumentando a consciencialização sobre os riscos de segurança e, internamente, promovendo uma cultura de proteção de dados, não é, nas autarquias. Se incluirmos, portanto, esta visão na nossa metodologia de proteção de dados, então as autarquias estarão a proteger a privacidade e os direitos dos cidadãos, garantindo portanto, a conformidade com as leis de proteção de dados, não é? Bom, estou consciente do tempo, portanto, direitos dos titulares dos dados, portanto, aqui também o RGPD estabelece requisitos claros em termos de responder aos direitos dos dados dos titulares, não é? E como já referi, estes direitos incluem o direito de acesso, a retificação, apagamento ou esquecimento, a limitação do tratamento, a portabilidade, a oposição ao processamento dos dados pessoais quando aplicável, não é? Portanto, no contexto das autarquias locais, a resposta aos direitos dos titulares envolve também a interação com outra legislação, não é? Com outras legislações, nomeadamente a Lei 26 de 2016, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental. Portanto, esta lei estabelece o direito dos cidadãos de acederem à informação administrativa detida pelas entidades públicas, incluindo as autarquias locais, promovendo assim a transparência e a participação cívica. Neste sentido, as autarquias locais devem, portanto, estar preparadas para responder a solicitações de acesso à informação administrativa e que estas possam, eventualmente, incluir dados pessoais, não é? Portanto, neste caso, devem, se aplicável, portanto, devem ser utilizadas técnicas, não é? Como a redação de dados, para garantir a proteção da privacidade dos titulares. Além disso, é importante que as autarquias garantam a exatidão e atualização dos dados pessoais que possuem. Se um titular solicitar a retificação ou atualização dos seus dados, a autarquia deve proceder a essas alterações e informar o titular sobre as medidas tomadas. Portanto, todos estes procedimentos devem ser previstos nesta tal metodologia a implementar. No que diz respeito ao apagamento dos dados pessoais, bom, as autarquias devem seguir as disposições legais e os prazos de retenção estabelecidos. É importante lembrar que existem casos em que retenção de dados é necessária para cumprir obrigações legais ou para o exercício de funções de interesse público, pelo que se torna necessário elaborar um calendário de retenção aplicável às categorias de dados tratados e em relação ao propósito dos mesmos. A portabilidade dos dados é também um direito importante dos titulares. Portanto, se um titular solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais, a autarquia, se possível, deve fornecer esses dados de forma estruturada, num formato de uso comum e legível, para que estes possam ser transferidos para outra entidade, se assim for desejado pelo titular. Por fim, se um titular se opuser ao processamento dos seus dados pessoais, a autarquia deve avaliar cuidadosamente essa objeção e cumprir com a solicitação, a menos que existam motivos legítimos para continuar com o processamento. Em resumo, as autarquias locais devem cumprir com os requisitos do RGPD, de uma forma geral, em termos de responder aos direitos dos titulares de dados pessoais. Além disso, devem também estar conscientes da lei que estabelece, e como aqui referimos, não é, o acesso à informação administrativa e os seus impactos, não é, à intersecção de ambas.
É fundamental que, neste sentido, portanto, que as autarquias estejam preparadas para receber e processar estas solicitações com esses direitos, assegurando a transparência, a proteção dos dados pessoais e o cumprimento das suas obrigações legais. Tentar de forma muito sumária abordar as consequências da não conformidade, algumas já foram aqui referidas, não é? Mas vamos ver algumas das consequências mais graves, não é? Incluindo as multas elevadas, os danos na imagem e confiança do público, além da possibilidade de perda de dados sensíveis. Portanto, é importante destacar que a atuação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que já demonstrou ou tem demonstrado mão firme no que diz respeito ao cumprimento do RGPD, e demonstrou por tendo emitido multas significativas a organismos públicos, não é? Quer dizer, foi um bom puxão, alguns bons puxões de orelhas, não é? Que já foram aplicados. Portanto, um exemplo um exemplo destas ações é a multa emitida em fevereiro de 2022, não é? Ao Instituto Nacional de Estatística, que totalizou a quantia de 4,3 milhões de euros, não é? Envolveu, claro que isto foi uma situação que envolveu várias violações dos artigos do RGPD, ressaltando a importância da necessidade de uma conformidade adequada, de um modelo, de uma metodologia eficaz. Portanto, esta ação do regulador reforça, ao fim e ao cabo, esta necessidade de se tomar medidas preventivas e proteger a sua autarquia, não é, com um plano de implementação e manutenção de conformidade com o RGPD. E só quero aqui dizer, porque estou consciente do tempo que nos resta, não é? Que neste sentido, e pelo que aqui foi dito, um bocadinho a correr, e peço imensa desculpa por este facto, a Associação Artigo 80 encontra-se desde já disponível para vos ajudar nos esforços de conformidade, nomeadamente no que diz respeito à formação e à sensibilização dos técnicos da autarquia, que se encontram na linha da frente do tratamento de dados, através de ações específicas, por exemplo, a detecção de medidas técnicas e organizativas adequadas para cada tipo de tratamento de dados, cibersegurança e até ajuda no desenvolvimento do programa de conformidade. Portanto, eu agora sugiro que utilizemos o período de tempo que nos resta para perguntas e respostas. Eu iria sugerir que podem utilizar o chat para enviar as vossas perguntas, ou, se preferirem, levantem a mão e eu aqui deste lado vou tentar então ativar os vossos microfones. Ora, penso que desta forma será possível. Ativei o chat das perguntas e respostas. Eu não sei no chat geral se temos alguma pergunta. Ora bem, eu não sei se conseguem identificar aquele botãozinho na parte de cima do vosso browser. Ora, cá temos, boa tarde, referiu que as autarquias locais com mais de 750 habitantes não são obrigadas a ter carregados. Não, portanto, em questão às autarquias locais, o que a lei de implementação, portanto, sugere é que as autarquias locais com mais de 700 habitantes, se apropriado, deverão ter um encarregado, portanto, de proteção de dados. Portanto, não ao contrário, não é?
Um encarregado de proteção de dados tem de ser obrigatoriamente um técnico superior, um advogado. Não, não tem obrigatoriamente que ser. O regulamento exige é que seja uma pessoa com capacidade técnica e conhecimento suficiente da lei para saber então interpretar os requisitos do regulamento e construir esta ponte que aqui estivemos a abordar de aplicação da lei nas atividades da autarquia, portanto da organização, não é? Portanto, não necessita de nenhuma formação específica, não necessita de nenhuma formação superior. Eu queria aqui ressaltar e queria aqui nomeadamente informar que um dos pontos da agenda da Comissão Nacional de Proteção de Dados para 2024 é precisamente a formação, portanto, de encarregados de proteção de dados, não é? Portanto, nesse aspecto, não há obrigatoriedade, portanto, de formação superior. Portanto, o Regulamento Geral de Dados, no Regulamento Geral de Dados é uma pergunta muito boa, mas está. Ora, se me der um segundo, deixe-me aqui. Ora, o artigo 37 é a designação do encarregado de proteção de dados. O artigo 38, portanto, será a posição do encarregado de proteção de dados. Portanto, o artigo 38, 37 e 38, portanto, abordam a posição do encarregado da proteção de dados, não é? Penso que dirigi corretamente para os artigos apropriados do RGPD. Qual o período máximo de conservação dos dados pessoais guardados? Pois muito bem, quer dizer, o período máximo depende de vários fatores, depende, por exemplo, de fatores relacionados com os regulamentos, com regulamentos. Eu estou aqui a tentar arranjar um caso prático. Por exemplo, os dados médicos. Os dados médicos deverão ser guardados por uma questão de traceability, portanto, uma questão de histórica por um período de 30 anos. Isto devem ser guardados, portanto, há regulamentação específica, portanto, para esta retenção dos dados, não é? Quando tratamos, por exemplo, dados financeiros, quando emitimos uma fatura, a autarquia emite uma fatura, deve, de acordo, portanto, com os regulamentos fiscais, guardar por um período de 5 anos, portanto, esses elementos. Portanto, há necessidade de construir, no fundo, um calendário de retenção de acordo com portanto, aqueles pontos que foquei, nomeadamente com o propósito da retenção de dados. Quero aqui salientar que poderá eventualmente haver a necessidade de guardar esses dados indefinitivamente, por exemplo, em termos de. Estou aqui a referir-me especificamente às exclusões do RGPD, como seja, por exemplo, para fins de investigação científica ou para arquivo histórico, não é? Portanto, há exceções, daí que terá que ser construído esse tal calendário de retenção e apagamento de dados em cada uma das autarquias. Quem não tem 750 habitantes, como procede? Ora bem, como é que procede? Procede de acordo com o bom senso. Com o bom senso, quer isto dizer, se temos 740 habitantes numa freguesia, não somos obrigados a nomear um encarregado de proteção de dados, mas somos obrigados a
manter as medidas técnicas organizacionais da forma a que esses 740 habitantes sintam, tenham, portanto, os seus dados protegidos, da mesma forma que teriam numa freguesia com 10 mil ou 15 mil habitantes, não é? Neste caso, 470 habitantes, portanto, não há necessidade, portanto, não há essa necessidade de ter um encarregado de proteção de dados, o que há é a necessidade de se cumprir a lei. E, portanto, como a construção desta ponte, não é? Como aqui estivemos a ver, entre o RGPD, lei, e o RGPD em ação, portanto, a implementação prática, em algumas situações se torna bastante complexa, haverá sempre necessidade de ter alguém minimamente especializado, portanto, poderá mesmo essa autarquia, portanto, a sua autarquia, portanto, identificar um dos funcionários e tentar oferecer-lhe formação profissional adequada, de forma a que ele próprio possa implementar então o regulamento nas atividades da autarquia. Eu espero que, pronto, no fim e ao cabo isto faça sentido, não é? Portanto, não há obrigatoriedade, mas, exato. Não existem funcionários. Bem, neste caso, será a responsabilidade, penso eu, do Executivo, um elemento do Executivo deverá ser responsável, portanto, pela proteção de dados e implementar, tentar arranjar a forma de implementar, não é? Uh, artigo 80, se pode contratar artigo 80 para fazer esse trabalho na minha junta de freguesia. Ora bem, a artigo 80, como eu referia, não estabelece, portanto, uma atividade comercial. O que nós desenvolvemos é protocolos de colaboração com as autarquias, em que assumimos diversas tarefas, nomeadamente a de responsável pelo tratamento de dados dessa autarquia. Portanto, se houver autarquias, eventualmente, que estejam numa posição de necessitarem de um encarregado de proteção de dados ou de implementar portanto, um processo, uma metodologia de conformidade, pronto, consultem-nos e teremos todo o gosto em estabelecer, portanto, os contactos necessários para vos ajudar e, pronto, para desenvolvermos então esse tal protocolo de conformidade. E vejo agora que, neste caso, no caso da freguesia com 470 habitantes, que será um dos membros do Executivo. Perfeito, poderá ser, e acho que, neste sentido, o importante é garantir, portanto, que esses 470 habitantes beneficiem portanto, da mesma proteção de dados, como referi, que um habitante de uma freguesia com outra dimensão. Já trabalham com outras autarquias, já trabalhamos com algumas autarquias, portanto, norte a sul do país, temos diversos protocolos de colaboração estabelecidos, temos autarquias em que desenvolvemos as chamadas gap analysis, ou seja, as análises de lacunas, fazemos uma avaliação do estado atual, portanto, da situação de conformidade da autarquia. Preparamos um relatório depois sugerindo os pontos que necessitam de ser, portanto, desenvolvidos para se atingir então a conformidade com o RGPD nessa autarquia. Portanto, temos algumas autarquias com encarregados de proteção de dados próprios, mas, portanto, que auxiliamos, portanto, nesta parte de gestão dos sistemas de privacidade e de proteção de dados. E, infelizmente, eu penso que chegamos ao fim da nossa hora. Eu não sei se haverá mais alguma questão. De qualquer forma, podem colocar as vossas questões no chat. Vou deixar o chat aberto durante mais alguns minutos. Se me quiserem depois deixar também os vossos elementos, viram, portanto, podem me enviar um e-mail se tiverem algumas dúvidas adicionais. Terei todo o gosto em vos responder. Eu queria, entretanto, voltar aqui à
a existência de implementação de sistemas de geolocalização em viaturas municipais corresponde a uma infração do RGPD? Depende. Isto parece mesmo uma resposta de advogado. Depende. Depende da avaliação de impacto que for feita, depende do propósito do sistema de geolocalização. Portanto, há que balancear os direitos, liberdades e garantias, portanto, dos condutores, por exemplo, dessas viaturas, com as necessidades, as específicas necessidades da autarquia, ao pensar em implementar, portanto, essas unidades de geolocalização. Portanto, à partida, e hoje em dia é uma prática corrente, não é? Até por questões de segurança, tem que haver uma fundamentação legal para a sua aplicação. Não está, portanto, inicialmente a infringir o RGPD, mas de qualquer forma, como eu digo, há aqui ser efetuada uma avaliação, portanto, de impacto na privacidade dos indivíduos, portanto, porque pode dar origem a situações, nomeadamente de discriminação, de profiling, portanto, de perseguição, um sem número de situações que têm que ser analisadas e balanceadas, portanto, como eu disse, portanto, as necessidades da autarquia de um lado e os direitos, liberdades e garantias dos intervenientes do outro. Irei no meu slide final, portanto, vou partilhar o contacto da Associação Artigo 80. Estamos disponíveis para vos ajudar no que for necessário. Vai ser emitido um certificado de participação, portanto, será enviado para o e-mail em que efetuaram o vosso registro, portanto, neste webinar, o que é algo que vos poderá, no fundo, também ajudar em termos de demonstrar o vosso empenho na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, no que diz respeito, portanto, a área da proteção dos dados. Eu vou tentar aqui, então, partilhar novamente o meu ecrã. Eu penso que já estejam a ver o meu ecrã, e no último slide, e vou tentar passar aqui ao meu último slide, se me permitem. Muito bem. Cá está. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso compromisso também em garantir a conformidade com o RGPD nas vossas autarquias. Disponham, o nosso e-mail de contacto é autarquias@artigo80.pt. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade e boa tarde.